Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez e dessa vez nós temos um convidado muito especial aqui, o Chiraga. Daqui a pouco ele vai estar se apresentando. Quem assistiu o último episódio, o nosso primeiro episódio, né? Na verdade com o Pastor Hélio, caso você não assistiu, o link está aqui embaixo, depois procure lá, assista. Nós falamos sobre vocação. E nós tivemos um feedback muito legal, bastante pessoas ali que assistiram, deram um retorno legal, falaram, depois me mandaram mensagem falando da importância de pensar sobre esse assunto, que às vezes não é muito usual falar na igreja, né? Então, semana passada nós falamos sobre vocação com o pastor Hélio, com uma vertente mais para o lado pastoral, né? Quem assistiu sabe disso. Mas hoje nós temos aqui um fotógrafo. Então, o Chiraga está aqui hoje. Caso você não conheça, eu vou dar agora a oportunidade para o Chiraga se apresentar para a gente, para que a gente possa, então, ter um papo bem legal aqui. Eu tenho certeza que vai ser bem interessante para você também. Chiraga, se apresenta aí, então, para o pessoal. Legal, pastor, tudo bem? A paz. Meu nome é André Chiraga, sou fotógrafo, né? Mas eu creio que o intuito desse quadro também é por ser cristão, né? Então, sou um cristão praticante, sou da Igreja Assembleia de Deus, mas não é placa que a gente está falando, né? E eu sou um cara, assim, que me descobri ao mesmo tempo, tanto na fotografia quanto com Deus, e eu acho isso muito interessante. Eu sou fotógrafo de casamentos, né? Gosto muito de retratos, faço, na verdade, vários tipos de trabalho, mas o meu forte é casamento mesmo. Nessa área. Agora, isso falando da parte profissional, né? Daí depois a gente precisaria falar mais ainda sobre a parte espiritual, a parte religiosa, que a gente pode dizer assim. Sim. Legal, gente. Ô, Chiraga, é o seguinte, você trabalha com fotografia tem quanto tempo? Rapaz, faz muito tempo já. Assim, que eu comecei a cobrar fazem uns 10 anos. Uns 10 anos que eu comecei a cobrar. Mas assim. Mas calma, segura. Seguinte, você sempre foi cristão? Com quantos anos você se converteu, mais ou menos? Então, a minha história de conversão é interessante, porque parece que, assim, eu conheci a minha esposa até então pelo Mirk. Não sei se você já conhece. Nossa, eu tô velho na história. O Mirk foi um dos primeiros bate-papos que tinha na internet de escada. E a minha esposa, eu conheci ela por um nome de banda do mundo, porque eu era roqueiro, eu gostava muito de hardcore. E eu tocava em banda punk e tal, tudo aquela coisa de guitarrista. E eu conheci a minha esposa por um nickname, que era o nome da banda que eu gostava. Daí eu chamei ela para conversar, a gente começou a conversar. E foi nessa ocasião que a gente foi... Qual era o nome da banda? Boxcar Racer. E a gente começou... Só ficar sabendo aí, né? Era uma vertente do Blink, né? Uhum. E a gente começou a se conversar e tal, e eu conheci ela pessoalmente. Só que assim, daí quando eu conheci ela pessoalmente, eu nem imaginava que ela era cristã, né? Ela era uma cristã 007, né? Que era meio disfarçada. Sim. E assim, começamos a sair e tal... E o meu sogro, a primeira coisa que fez pra mim, falou, você quer namorar minha filha? Eu falei, quero. Eu falei, beleza. Eu falei, então vai pra igreja. A gente começou, e eu comecei a ir na igreja. E você não ia pra igreja de jeito nenhum? Não, eu era já simpatizante, porque assim, eu já tinha participado de Universal, mas nada muito firme, participei de Quadrangular, mas nada muito firme. Mas foi aí, com um relacionamento, que eu realmente conheci a Deus. Foi a partir dos mais ou menos 21 anos, 22 anos, que eu comecei a me firmar nesse sentido de ir para a igreja, e aí eu tive um relacionamento muito sério, um tratamento muito sério, uma libertação de muitas coisas assim pessoais que eu tinha, que eu trazia de bagagem da minha vivência, e eu fui me conhecendo ali já fazem, hoje está fazendo mais ou menos 18 anos que eu estou na mesma igreja que eu me converti. Cara. Eu estou até lá até hoje. Na mesma igreja? Na mesma igreja. Que legal, legal. E hoje é raro isso, né? Hoje é muito comum pessoas migrarem muito, né? Eu sempre chamo de bênção da permanência, uma coisa que as pessoas não têm muito, né? O fato de insistir, de continuar, de persistir, de, apesar dos problemas, um levar o peso do outro, né? Nem sempre a gente está contente com tudo que acontece dentro da igreja, isso é um fato, e não somente na igreja.
Todas as coisas relacionadas a trabalho, relacionado à família, mas a gente não pode abrir mão, a gente tem que persistir. E isso é algo que eu levo comigo. Logicamente que muitas vezes quem segurou a barra foi minha esposa, logicamente muitas vezes quem segurou a barra fui eu, muitas vezes quem segurou a barra foi os amigos, mas sempre unidos no amor, né? Isso que eu acho que é o interessante. Essa questão da permanência eu compartilho com você também, porque eu me converti na Presbiteriana Renovada, fiquei na Presbiteriana Renovada até os meus 20 anos, sempre ali, tal. Com 12 anos comecei na Presbiteriana Renovada, fiquei até os 20, fui para o seminário da Presbiteriana Renovada e me tornei pastor da Presbiteriana Renovada, sabe? Sempre permanecendo ali, só saí da igreja mesmo porque eu fui para o seminário e realmente esse termo que você usou, a bênção da permanência, eu nunca tinha escutado isso, é bem legal isso, é muito importante, cara, porque tem coisas que só o tempo traz, né? Sim. Quando você não desfruta de um relacionamento a longo prazo com os irmãos ali da igreja, tem muita coisa que você perde, né? Sim. Nessa troca, né? Nesse entra e sai. E o que acontece muito nessa questão de permanência é que quanto mais você fica, mais enraizado você vai ficando, né? Mais fortalecido você vai ficando. Então não é qualquer vento, qualquer fofoca, qualquer barulhinho que você vai sair da igreja. Porque hoje em dia você vai falar que você vai sair da igreja e tem um monte de gente de braço aberto esperando você lá, né? Em outra igreja, ou o mundo mais ainda. Mas é muito interessante o fato dessa minha conversão e de eu permanecer no mesmo local para sempre. Eu falar que eu nunca tive vontade de sair, é mentira. Eu já tive muitas vontades. Inclusive convites, eu imagino, para sair também. Sim, com certeza. Mas, graças a Deus, a gente continua até hoje firme e não pensa em sair, não. A gente pensa em permanecer. Que legal. Ô, Chiraga, é o seguinte. A fotografia, né? Imagino que... Conta para o pessoal quando que a fotografia entrou na sua vida. Quando que você falou assim, eu gosto desse negócio aí, foto. Na verdade, eu tenho influência da minha família, né? Eu tenho muitos tios que trabalharam com fotografia. Eu tenho um primo que ele é um pouco mais velho que eu, que ele é de Limeira, ele é fotógrafo. Mas, especialmente meu pai. Meu pai, ele era fotógrafo. Ele era fotógrafo desde a juventude dele. Eu não vivenciei isso, porque quando ele teve ele somente tinha uma loja de fotografias, mas eu tinha o histórico de álbuns, o histórico de fotos, de equipamentos. Meu pai, uma boa época, ele revelava as fotos em casa, no método antigo, com química, tudo. Nossa. Mas eu não aprendi nada com ele. Eu somente tenho em memória tudo aquilo. Você via acontecendo, eu via, né? Mas eu nunca peguei uma câmera na mão para... Isso começou a mudar a partir do momento que eu estava com uns 16, 17 anos, que eu comecei a me apaixonar por fotografia mesmo. Principalmente, assim, é engraçado. Eu acho que muitos fotógrafos vão se identificar com isso. Eu comecei a querer fotografar natureza. Natureza, pôr do sol, natureza, pôr do sol. Era só, tudo bichinha que ia, tava lá. E na época não tinha celular. A gente tem um assim aqui na igreja, não pode ver um inseto que tá tirando foto. E na época, hoje com celular, nossa, hoje tá muito mais acessível. Mas na nossa época, a câmera digital era coisa de luxo. Então era 24 pose, 36 pose, 12 pose. Quando fala assim, as pessoas os mais jovens vão falar, nossa, que é isso, 12 pose? Tinha um filme que tinha 12 fotos. Você só tinha 12 tiros para dar, depois disso, acabou. Então eu comecei nesse sentido, só que era muito caro, muito caro. A partir do momento que começou a lançar as câmeras digitais, aí que o negócio começou a andar mesmo. Mas nesse período inicial, você tirava, fora essas fotos que você tirava de natureza e tal, você tirava foto de mais o quê, assim, ou não? Na época você não tinha interesse de nada? Assim. Nada, cara. Eu só queria tirar foto. Era hobby mesmo, tal. E essas fotos você mostrava pra alguém ou ficava pra você? No falecido Orkut, né? A gente postava. A gente postava bastante coisa no Orkut, bastante gente comentava, mas não era nada muito elaborado, né? Mas era um negócio bem legal, porque eu comecei a fazer
Isso na época das câmeras digitais, né? Aham. As fotos, se eu olho hoje, eu falei, nossa, que desgraça, né? É o fim do mundo. Mas eu gostava. Aham. E pra gente que não tinha contato com o digital, aquilo pra mim foi uma mudança tremenda. Mas eu me identifiquei realmente com fotografia de pessoas, foi na igreja. Ah, Porque a partir de 2003, mais ou menos, 2004, eu não recordo a data exata, eu comecei a trabalhar com jovens, liderar jovens. E geralmente as pessoas olhavam um japonês com uma câmera, todo mundo convidava para tirar foto. Daí a gente ia e tirava foto dos cultos Entendi. na igreja sede. Chiraga, então você começou, você migrou então da natureza e tal, e aí a própria igreja te influenciou a fotografar outras coisas. Então, eu comecei a fotografar os cultos de jovens gerais, de todas as igrejas da nossa cidade, que eles se reuniam na igreja sede, e eu ia até ali, sem pretensão nenhuma, eu ficava tirando foto. Daí acabava o culto, a gente corria lá descarregar o cartão, nem editava foto, ia lá e postava. E eu comecei a postar, e o pessoal começou a seguir. Daí os líderes chamaram eu para todos os eventos estar fotografando, fazendo. Daí desenvolvemos um jornal que eu estava ajudando a tomar conta, depois eu comecei a fazer o editorial do jornal, e eu fazia as fotos, principalmente. Como que foi esse jornal? O que era esse jornal? Um jornal da igreja, Legal. dos jovens, né? Ah. Dos jovens. E comecei a fazer as fotos, fazer as fotografias, e aí que eu descobri que eu gostava de fotografar também pessoas. Foi aí que tudo se começou a se juntar. A necessidade de comprar equipamento, que não é barato, né? E a partir de então, como eu já fotografava muito, já fazia uns 2 anos que eu fotografava nos cultos, começou a aparecer convites de fotografia de aniversário infantil. Até alguns debutantes. E eu comecei a entrar nesse meio. Eu falei, vou cobrar, porque daí com o dinheiro que entrar eu vou comprando equipamento. E assim foi. Até eu fazer meu primeiro casamento de graça, para amigos, né? Eu fiz casamento de graça para os amigos e eu peguei um gosto tremendo. Logicamente que no meio disso tudo teve os cursos, os workshops. Isso é um detalhe legal, porque assim, na igreja, né? Talvez algumas pessoas que estão assistindo não são de igreja, mas eu vou dar um contexto aqui, para caso você não seja, mas as pessoas que frequentam, sabem muito bem que isso acontece. Na igreja tem um dilema muito grande, que é o seguinte: boa vontade, né, mas falta de preparo técnico para fazer. Então isso acontece na música, isso acontece nos ensinos teológicos, nas pregações, isso acontece na fotografia. Quando que você falou assim, bom, eu estou tirando as fotos aqui, algumas pessoas estão gostando, mas eu preciso melhorar e preciso fazer cursos e tal. Como que foi esse insight para você? Assim, foi meio que automático, né? Porque chegava uma hora que é um vício de todos os profissionais de fotografia, eu acredito que já passaram por isso. Eles se viciam em equipamentos. Ele fala, nossa, para eu fazer uma foto bonita, eu preciso de um equipamento novo, preciso de uma lente nova, preciso de uma câmera nova. E eu comecei a entrar nessa. Todo ano eu ia lá, pegava meu 13º, que eu trabalhava em empresa, eu ia lá e comprava uma outra câmera, vendia a minha e comprava outra. Foi, mas a minha fotografia não mudava. Aí que eu comecei a ver, comecei a ter acesso a outras pessoas que faziam fotos bonitas com câmeras bem piores que eu. Daí eu comecei a entender que o negócio não era equipamento, era técnica. Mas, assim, demorou para eu fazer curso. Eu comecei a buscar cursos na hora que eu já estava trabalhando. Eu sempre fui muito autodidata, fotógrafo de YouTube, né? Comecei a estudar no YouTube e tem muito conteúdo. Comecei a comprar curso online. Até participar do meu primeiro presencial demorou. Mas a partir do momento que eu fiz os workshops, os cursos presenciais, nossa, foi muito rápido. Aceleração, o crescimento, o desenvolvimento. Porque como eu já tinha facilidade de manusear a câmera, aí eu comecei a evoluir mais rápido. Porque só uma simples informação me abria a mente. Falar, então é por isso que serve aquela função, por isso que serve aquela função. E assim, até hoje eu estudo, cara. Não para. Hoje eu tento me
me espelhar nos caras que são bons aqui na nossa cidade, no nosso país, mas muito a gente se influencia do que vem de fora, né? A gente vê hoje o YouTube, os canais de ensino, os cursos online, tá muito acessível, né? Hoje tem cursos muito bons, que são preços bons e que você aprende, mas necessita, assim como tudo na vida, dedicação. Legal, Chiraga. Essa é uma questão importante, né? Que eu vejo que realmente às vezes falta essa sensibilidade das pessoas de fazer alguma coisa e realmente ficar bom naquilo que fazem, né, Chiraga? Agora, uma questão que eu quero levantar para você é o seguinte: hoje em dia, todo mundo aí tira foto, consegue comprar uma câmera aí, tirar algumas fotos, celular ali e tal. E tem gente que acaba fazendo até foto bonita assim com celular, né, meu? Umas fotos legais. Aí, eu tenho certeza que talvez algumas pessoas estão nos assistindo e talvez tenham interesse por fotografia ou tenham interesse por outras áreas, que tem muita gente que faz a mesma coisa que você. A fotografia é assim hoje, muita gente tira foto, Instagram, Facebook, aquela coisa. Chiraga, como que foi para você começar a ganhar dinheiro com isso? Porque isso é a sua profissão, né? Isso é a sua profissão. Você sustenta a sua família com isso. Exatamente. Certo? Como que foi esse negócio? Falei assim, meu, agora é hora de eu ganhar dinheiro com isso. É aí que mora o problema, né? Porque geralmente o pessoal pensa que é assim, tipo, eu comprei a câmera, eu fiz o curso, tô pronto. O problema é que você não tem clientela, né? Uhum. Você não tem, seu nome não está consolidado. Então, quando eu comecei a fotografar, eu não tinha essa noção. Eu não tinha ainda as redes sociais com o poder que tem hoje, né? Mas eu comecei a fazer os workshops, as pessoas falavam, eu comecei a estranhar. Falei, nossa, olha, poste foto todo dia. Comece a postar, consolide. Porque assim, porque nem eu entrei numa área que é de muito planejamento. O casamento é algo que tem gente que planeja 3 anos antes. Nossa. Imagine que você vai receber o dinheiro ou próximo à data daqui 3 anos, ou você vai receber parcelado e vai gastar tudo automaticamente. Então, automaticamente, se eu fechar um contrato hoje, é só daqui 1 ano que eu vou, no mínimo, né, 1 ano que eu vou exercer a função de fotógrafo. Então, isso exige muito tempo de postagem, muito tempo de insistência. Eu, por muitos anos, eu trabalhei em empresa e fotografia. Não conseguia me sustentar somente com fotografia. Mas o importante é você mostrar que você sabe fotografar, que você tem alguma técnica, que você tem alguns diferenciais e você insistir nisso. Geralmente, assim, vou falar para você abandonar o trabalho para fotografia, dificilmente você vai dar certo, porque infelizmente no nosso país é difícil. Você precisa criar um nome, leva tempo, confiança, gerar confiança, porque às vezes a gente pensa que fotografia é somente comprar uma câmera e ter um curso. Ninguém pensa em várias lentes, que são às vezes mais caro que a câmera, né? Em flash, quem tem um flash, tipo, não tem nenhum, porque se quebrar no meio do evento, você não tem. Então, você tem que ter mais de um flash. Tem LED, tem cartão de memória. Hoje tem cartões de memória que você vai comprar, no mínimo R$300. E você, às vezes, precisa, para um evento, você precisa de 10 cartões. Então, não é só a câmera, né? Então, daí você vai pensando em investimento, você tem que pensar que você tem que ter um bom computador para editar, para armazenar, porque imagine você perder um casamento inteiro de fotos, ou um ensaio inteiro de fotos, que a pessoa já te pagou, e o casamento é único. O ensaio você faz de novo, mas e o casamento que é único? Então, você tem que pensar em backup online, entrega de álbum. Então, não é algo muito simples de se começar. Então, exige tempo, exige investimento e anos de insistência, com certeza. Rapaz, uma responsabilidade grande, né? Porque esse nicho do casamento, realmente, a pessoa... Tem gente que investe muito, é o sonho da vida daquelas pessoas, né? E eles entregam para você registrar aquilo para sempre, né? Sem contar isso também, né? Que a pessoa está contando com o seu olhar, né? O importante de se fazer um pouco de nome, não estou falando que eu tenha tanto nome, mas o importante de se fazer nome é que a pessoa vai ficar mais tranquila, né?
Então, a parte psicológica de você lidar com um casal, de você lidar com uma debutante que está num dia de expectativas, você tem que saber lidar. E nessa área, eu falo que a igreja me ajudou. Porque o relacionamento que eu sempre tive, desde 2004, 2003, eu estou lidando com jovens, eu lido com jovens. Então a gente se comunica, isso me ajudou muito. Você não tem noção como me ajudou na função de dirigir pessoas, de falar com as pessoas, de me expressar com profissionais, de ter bom relacionamento, porque assim, a gente fala sobre a questão dos casamentos, a gente não está lidando somente com noivos, a gente está lidando com buffet, a gente está lidando, porque todo mundo quer foto. Floricultura, salão de festa, maquiadora, cabeleireira, carros que são alugados, a gente lida com a equipe de filmagem. Então é muita coisa para você lidar e se você não tiver um bom relacionamento, uma boa comunicação, acaba não fluindo. Eu vejo muitos bons fotógrafos que acabam não conseguindo desenvolver o seu trabalho porque não sabem se relacionar, né? Então, a igreja me ajudou muitíssimo nessa área. E isso eu garanto que faz diferença. Essa questão que você tocou, da pessoa ser boa ali para fotografar, mas não é boa para se relacionar. Isso aí é uma dica muito importante, né? Sim. Ainda mais para quem quer ter o seu próprio negócio, a sua empresa. Saber lidar com as pessoas, com os possíveis clientes e tal. E a igreja, nesse sentido, te ajudou bastante também. Com certeza, o fato de comunicação, né? O fato de eu me comunicar, ter a necessidade por lidar com jovens, às vezes a gente tem que ir quebrando o gelo, né? E isso me ajudou muito, porque a gente começa a analisar reações das pessoas para que a gente tenha um resultado. E fotografia, direção de pessoas, nada mais é do que isso. Você dá uma ação para ela dar uma reação. Então a gente vai trabalhando nesse sentido. E isso, na hora que eu percebi que eu falei, nossa, eu falo pra caramba. E vocês estão percebendo. E a partir do momento que eu comecei a perceber que eu fiz alguns cursos, tem um cara aqui no Brasil que ele numa dica de Instagram, ele falava assim, olha, evite o silêncio é constrangedor. Eu falei, achei minha área, porque eu não paro quieto. Eu não paro de falar. Então é isso mesmo. Se você ficar quieto, 30 segundos quieto, olhando para a cara do casal, eles começam a ficar já pensando, já não sorri mais, já começa a pensar nos problemas. Mas a gente vai dando umas cutucadas para que isso venha dar reações. Criar um clima gostoso para quem está sendo fotografado, né? Sim. Eu já acompanhei alguns ensaios assim, e eu percebo muito essa questão mesmo do fotógrafo, essa importância do fotógrafo estar ali, deixando o pessoal bem à vontade, bem tranquilo, né, Chiraga? É bem legal isso. Uma coisa que serve como dica, isso é muito importante. Eu sempre falo, no workshop que eu faço de retratos, eu sempre falo isso, que de você se comunicar com a pessoa, mas você fotografar os intervalos. Geralmente o fotógrafo ele arruma a pessoa, depois ele vai lá e fotografa o final. Mas o intervalo geralmente é onde sai a foto espontânea que todas as pessoas pedem. É no intervalo, legal. Na hora que está relacionando no casal, eles olham pro outro, dá uma risadinha meio estranha assim, mas é a risada deles. É o jeito deles. Então, nesse intervalo que eu acho que é o momento crucial da foto. Não é o final, não é o começo, não é o fim, mas o intervalo é a foto espontânea. Então, isso é uma dica que serve para... Que legal, Chiraga. Pessoal, olha, quem não conhece o Chiraga é aqui de Piracicaba e é um fotógrafo, assim, bastante conhecido aqui na cidade. Ele foi modesto ali, mas quando eu cheguei para pastorear aqui na igreja, falava-se de casamento aí, o primeiro nome que surgia era o do Chiraga. Então, Chiraga, a gente vai deixar depois o Instagram do Chiraga aqui na descrição do vídeo também, mas fala o seu Instagram aí mesmo. Não, o meu Insta é André Chiraga, né? O problema é escrever Chiraga, mas é André Chiraga. Mas vai estar aqui na descrição do vídeo, pessoal. SHIRAGA. Mas, assim, é muito importante a gente parar para colocar na balança todos esses contratempos, essas dificuldades que às vezes, que nem eu falei, a gente pensa que é somente o fato de comprar equipamento, mas não é muito mais do que isso. Envolve até um pouco de psicologia da parte de lidar com pessoas. Com certeza, com certeza. Chiraga, assim, você falou já da igreja, dessa relação que você tem com a igreja e tudo mais. Hoje na igreja, você é da Assembleia, né? Você falou.
Na igreja hoje você desenvolve, você comentou que já foi líder de jovens e tal, hoje na igreja você desenvolve lá algum trabalho na igreja e para além disso, né, para além disso, o que você julga, assim, qual é a importância da igreja para a sua vida hoje? Entende? Porque nós estamos falando aqui da sua profissão, da fotografia, dessa paixão que você tem, mas a igreja para a sua vida, assim, qual é a importância disso para você hoje? No fato de desenvolver trabalho na igreja, eu sou presbítero na igreja, né? Eu desenvolvo o cargo de presbítero. Muitas pessoas não sabem, mas eu prego também. Que legal, Eu legal. prego, eu sou líder de jovens até hoje. Eu sempre estive envolvido com jovens. Às vezes eu estava de segundo líder, às vezes eu estava de secretário, mas eu estava sempre lá no meio dos jovens. Você gosta desse ambiente, né? Na verdade, eu creio que é meu chamado em Deus, né? Sim, A minha vocação em Deus lidar com os jovens, embora não seja muito fácil, tenha bastante espinho, mas assim, Sim. é muito gratificante quando a gente está no centro da vontade de Deus. Eu acho que essa que é a questão. Também sou músico, né? Não sou músico elevado, mas eu gosto muito de tocar na igreja, faço parte. Que instrumento? Eu toco violão. Na verdade, assim, eu toco violão, guitarra e um pouco de teclado, mas eu desenvolvo mais, o que eu mais gosto é violão. Que legal. Então, eu faço parte do Ministério de Louvor da minha igreja, sou líder de jovens da minha igreja, líder de jovens do setor, que são 6 ou 7 igrejas. Eu faço a liderança dessas 7. Que na verdade é só uma divisão, né? Eles dividem as igrejas e faço parte da UMADP geral, que seria o grupo de jovens geral, né? Eu sempre ajudo na organização, a parte de rede social. Entendi. Então eu estou envolvido nessa parte. Agora a questão da igreja comigo, eu nem diria igreja, porque hoje eu considero mais que eu tenho pegado muito nisso nos estudos, que eu dou discipulado para alguns jovens da minha igreja lá. E eu tenho pegado muito nisso. É importantíssimo nós fazermos parte da denominação, da igreja, mas é mais importante nós termos um relacionamento com o Espírito Santo, com Deus. Algo direto, porque nem sempre eu consigo estar na igreja de sábado, por exemplo, de domingo. Sim. Eu sempre estou na igreja, terça, quinta, domingo que eu estou livre, mas nem sempre eu consigo. E se eu ficasse dependendo somente da palavra do meu pastor, dos líderes, eu percebi que, não, eu não posso ficar dependendo dos outros, né? E foi aí então que eu descobri que tinha uma pessoa que eu podia me relacionar, que era o Espírito Santo. Que ele me mostrava, eu sempre falo isso na igreja, que não existe coincidência, não existe sorte, não existe acaso. Tudo que vai acontecendo é a vontade de Deus em nós. E através desse relacionamento que eu comecei a buscar, principalmente mais ainda agora na pandemia, né? Que tivemos tempos de restrições mais rígidas, né? Em que a gente não podia cultuar, eu comecei a buscar um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. E por incrível assim que pareça, para você pode não parecer, né? Mas ele começou a se relacionar em micros sinais, em micros milagres, e devagarzinho foi aumentando. Então, assim, eu vejo a importância de eu estar na igreja. Legal. De eu ser igreja, né? Não estar, mas eu ser igreja, desenvolver o trabalho dentro. Mas, assim, eu vivo o dia todo ligado nele. Porque eu sei que se eu estiver ligado nele, eu não vou falar besteira, eu não vou entrar em conflitos, eu não vou fazer coisas que desagradam a ele. Embora que todos nós somos humanos, estamos sujeitos. Mas eu acredito que esse desenvolver de relacionamento com o Espírito Santo é o que mais me queima hoje no coração. Uma das questões que a pandemia trouxe para a gente, né, apesar de toda essa tristeza, né, todo esse caos, milhares e milhares de mortes, muito triste, também foi uma reflexão para muitos cristãos que estavam envolvidos ali no ativismo da igreja, né, semana após semana, e eventos, coisa para jovens, para as mulheres, para os homens, e aquela coisa que quem é de igreja sabe muito bem que é assim. E aí, de repente, você se depara com uma realidade que você não pode ir mais lá, não tem mais os eventos dos jovens, não tem mais o evento das mulheres, dos homens, você tem que ficar na sua casa. Alguns não puderam nem ir trabalhar presencialmente, e outros só iam para o trabalho e casa, e igreja não mais, né? Então foi um momento onde eu acho que muitas pessoas se confrontaram com uma triste realidade, de perceber que elas tinham sim um relacionamento com a igreja,
mas não necessariamente com o Senhor dessa igreja, né? E eu percebi isso porque algumas pessoas vieram conversar comigo, e nessas conversas alguns, Chiraga, foram bastante honestos assim, nesse aspecto, de falar assim, olha, pastor, sei lá, eu percebi que realmente eu preciso buscar mais ao Senhor, ter esse relacionamento mais com Deus, porque chega um momento, que eu acho que é na vida de todas as pessoas, que o pastor, ele está ali para ser um facilitador, os irmãos estão ali para ajudar, mas no fim das contas mesmo, naqueles momentos de profunda angústia, de profundas dúvidas, quem você vai recorrer na sua solidão existencial sempre vai ser Deus, entende? E eu acho que esse momento de isolamento trouxe essa percepção para as pessoas, de que só o ativismo, por si só, acaba secando a nossa alma, né? E que nós precisamos, de fato, dessa relação com o Espírito Santo. Muitos têm vivido de forma aparente, né? Exatamente. Somente o externo, mas na hora que parou a correria, na hora que parou os movimentos, na hora que parou e que a pessoa teve que confrontar ela mesma, porque ela estava sozinha. Exato. Ela não tinha ninguém cobrando ela. Ela era ela e ela. Uhum. Na hora que ela começou a perceber que a presença dela não agradava a ela mesma, né? Ela percebeu que tinha um vazio. Isso, né? Tinha um vazio dentro dela. Isso eu vi em muitas pessoas. Infelizmente, devagarzinho está retornando, mas muitas pessoas não estão retornando. Infelizmente, eu percebo que muitos estão acomodados, estão se acomodando com essa coisa de participar, de estar junto, porque é perigoso, nós entendemos, mas nós precisamos entender que nós precisamos estar unidos em Cristo, né? Unidos na vontade de Deus. Chiraga, a gente aqui passando para a parte final da nossa conversa, que tenho certeza que as pessoas aí puderam pegar bastante detalhes importantes para a vida delas. Semana passada nós falamos sobre, no último vídeo, nós falamos sobre vocação e os desafios, né, de você às vezes seguir a sua vocação. Eu queria que você desse uma palavra de incentivo, né, seja para aquele que quer ser um fotógrafo, ou seja para aquele que quer seguir uma área, mas que aos olhos da família ou aos olhos da sociedade não é uma área tão benéfica financeiramente, ou talvez é uma área muito arriscada. Fala assim, é melhor você escolher uma outra área, porque essa aí está muito saturada, tem muita gente fazendo e tal, e ninguém melhor do que um fotógrafo para dar uma dica sobre isso, né? Porque se tem uma área que aos olhos assim da sociedade está muito saturada, é fotografia, porque hoje qualquer um tira fotos e tal. Então, assim, que dica você daria? Você que, apesar do mercado estar muito saturado, né, aos olhos da sociedade e tal, mas você vive disso, você consegue sobreviver disso, Deus tem dado essa graça sobre a sua vida de viver da fotografia. Que dica você daria para aqueles que têm um sonho, gostaria de viver desse sonho, mas às vezes se sente acovardados? Não é fácil, né? Mas uma coisa que eu me pego sempre pensando é que eu sinto satisfação naquilo que eu faço. E quando você sente satisfação, você gosta daquilo que você faz, se você não fizer aquilo, você não vai ser feliz. E isso aí, a parte que eu falo relacionado à igreja, eu vim aí aprender isso. Que se eu não estiver fazendo à vontade, fazendo algo que eu gosto, algo que eu me sinta prazer, eu nunca vou ser feliz. Eu posso ter dinheiro, mas eu não vou ser feliz, né? E, cara, eu gosto de fotografia. Então, se você quer entrar no ramo, por exemplo, de fotografia, comece gostando, porque muita gente entra pelo dinheiro. Não entre pelo dinheiro. Entre porque você gosta, porque você admira. Eu conheço muitos fotógrafos que são muito bons, mas eles não vendem, eles não trabalham, eles têm como hobby somente. Eles não usam aquilo como trabalho. Mas no meu caso, não. Eu uni o útil ao agradável. Embora tudo falasse ao contrário, né? Tem muita gente fotografando, a concorrência é grande, o mercado tá saturado, tá difícil, mas embora tudo isso ia acontecendo, eu sempre via alguns sinais, falando, não, tá no caminho certo,
tá no caminho certo. Então, se você gosta da sua profissão, que você está tentando ingressar, mesmo assim tem alguns empecilhos, ainda mais hoje com as redes sociais, insista, continue, mas tem que ter foco. Se você não focar no seu trabalho, se você não gostar daquilo, se você não se dedicar, estudar, porque igual eu falei no começo, né, pastor? Eu estudo até hoje. Eu não parei de estudar. Não, eu cheguei no nível que eu sei tudo. Ninguém sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo. Tanto relacionado à fotografia, qualquer outro emprego, qualquer outra profissão, relacionada à igreja, relacionada a tudo. Ninguém sabe tudo. Então sempre podemos melhorar. E insista. Tente, continue, persista. Obviamente que você tem que ter um pouco de vocação, né? Você tem que ter uma facilidade para aquilo. Se você está percebendo que está difícil, que você não tem facilidades, por exemplo, eu quero ser um pintor, mas você não consegue pintar, você já vê que não é uma vocação. Então, eu acho que é importantíssimo a gente parar para pensar. Falar, se você realmente gosta, se você realmente ama aquilo que você está fazendo, você vai conseguir, você vai se adaptar, você vai persistir em frente. Legal. Essa percepção de ouvir as pessoas, o que elas estão falando, né? Sim, se tá legal, se tá ruim, ter humildade para consertar aquilo feedback, que fala. né? O feedback é importantíssimo. Não ignorar isso de modo nenhum, Sim. né? E principalmente no começo, muitas vezes a gente não aceita crítica, né? Isso na profissão, às vezes tem alguém que está começando a fotografar e eu fotografo já faz 3 anos e alguém fala, nossa, que cor estranha, você já fica bravo, já dá os mimimi da rede social. Então, assim, seja humilde, né? Seja humilde para ouvir, identifique os seus erros e seja exigente com você mesmo. Você olha e fala, eu posso melhorar. Isso não está tão legal. Embora todo mundo possa elogiar o seu trabalho, mas você não está contente com alguma coisa, com algum aspecto, continua melhorando, continua insistindo. Uma coisa que eu faço hoje na fotografia, eu tento encaixar vários lances diferentes na minha fotografia. Eu sempre gostei de fotografar casamento, mas depois eu comecei a me envolver com retratos, tanto que hoje eu dou um workshop de retratos. Né? E eu comecei a embutir retrato no casamento. Daí eu gostava muito de pôr de sol, isso eu já falei numa outra entrevista. Eu sempre gostei muito de pôr de sol, foi uma das primeiras coisas que eu falei aqui. Eu comecei a embutir pôr de sol nas minhas fotos. Eu gosto de natureza. Eu comecei a colocar natureza de uma forma mais artística. Outra coisa que ajuda muito na fotografia é estudar a arte, né? Que tudo é arte, né? Na questão de imagem. E eu comecei a embutir essas coisas. Hoje eu estou trabalhando muito com dupla exposição, que é misturar, juntar 2, 3, 4 fotos em uma só. Mas isso tudo pensado. Então, vai ter diferenciais. Por exemplo, hoje eu tiro foto de drone. Hoje eu falei com 2 noivas ontem, falando sobre isso. Que, eu tiro foto de drone. No meu Insta você vai ver que tem foto de drone. Delas vão me perguntando, na hora que eu passo o orçamento, eu falo, viu, mas e a questão do drone? Eu falo, não cobro. Eu já comprei o drone. Eu falei, então que seja um diferencial. Tenha diferenciais, embuta diferenciais. Você veja o que o mercado está fazendo e comece a colocar coisas diferentes. Principalmente, no meu caso, eu vou até abrir o leque aqui falando. Eu gosto muito de retratos, eu gosto muito de camadas, eu gosto muito de dupla exposição, eu gosto muito de silhuetas, eu gosto muito de luz colorida, então eu vou embutindo tudo isso no meu trabalho. E às vezes as pessoas nem percebem. Falam, nossa, tá bonito. Ela só fala que tá bonito, mas ela não sabe o que está acontecendo. Mas é diferente. Legal. Então o que é diferente ressalta. Tenta fazer o diferente que é sucesso. Legal, perfeito. Gente, estamos encerrando aqui o nosso papo, né? E que você possa pegar isso que o Chiraga falou, que ele comentou, são dicas importantes. Caso você tenha interesse pela fotografia e caso a sua área seja outra, entende? Está aqui uma prova viva, né? O Chiraga é uma prova viva de que é possível. Que Deus abençoa, né, Chiraga? Que Deus ele cuida. Se você trabalha focado, com dedicação, Deus abençoa, Deus abre portas, entende? Vai ter os dias de desânimo, mas com certeza também vai ter aqueles dias onde você vai ter certeza, convicção de que você está no caminho certo. O que me ajudou muito foi fé.
Eu sou sincero em falar que foi fé, persistência, insistência. É algo que está em mim, né? É continuar tentando, continuar tentando, continuar tentando. E tentando não sair do lugar de humildade, né? Porque esse é um ponto que pega muito quem trabalha com arte. Ela, às vezes, ela quer entrar e falar, não, eu sou o cara, né? Ela fala, eu sou o melhor. Daqui a pouco vem um rapaz que começou a fotografar há 1 ano, tá fazendo coisa diferente, e você, nossa, como que ele fez isso, né? Então, um lugar de humildade, de elogiar, de falar bem dos outros também, de admirar o trabalho dos outros. Que muita gente que não segue ninguém, não curte ninguém, é aquilo que nós havíamos falado de relacionamento. Exato, né? exato, perfeito. Pessoal, estamos encerrando mais um episódio aqui, e hoje tivemos um fotógrafo cristão, mas semana que vem não, no próximo episódio, nós teremos a presença de um músico profissional, um músico excelente, que também vai estar falando um pouco sobre os desafios desse universo da música. Então, acompanhe, pessoal, compartilhe, se inscreva no canal aqui da nossa igreja, do YouTube. Ah, mas eu não sou da igreja, né? Que não o Chiraga está falando, mas eu nem sou da igreja, eu vou seguir e tal. Meu irmão, é essa questão de relacionamento. Você, às vezes, por uma simples atitude sua, essa mensagem que está sendo passada aqui pode chegar para outras pessoas, entende? Estamos aqui um presbiteriano e um assembleiano, estamos conversando, compartilhando da palavra do Senhor de uma maneira indireta, mas também compartilhando de assuntos que faz parte da vida de qualquer cristão. Todo cristão tem a sua profissão, tem os seus desafios, tem os seus dilemas e precisa aprender com aqueles que têm alguma coisa a ensinar. Então, pessoal, compartilhe, o Instagram do Chiraga vai estar aqui na descrição e continue nos acompanhando, tá bom? Até mais. Chiraga, tem uma palavrinha para dar para o pessoal aí? Não, é somente agradecer a oportunidade do pastor e que vocês possam persistir e insistir naquilo que vocês amam e principalmente com Deus. Beleza. Pessoal, valeu então. Deus abençoe você e até mais. Pô, mas um papo legal, hein, meu? Papo legal, cara.